Bem, bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para a continuação da nossa matéria, o controle da língua, certo? E 5 de fevereiro, hoje chegamos até a aula número 9, tá? Já estamos aí, faltando poucas lições, poucas aulas para terminar essa matéria. Eu acredito que, contudo, só será, fazendo as minhas contas aqui, acho que em março, porque nós temos a interrupção para o retiro, né? Mas tem que refazer minhas contas se é isso mesmo. O que importa é que estamos caminhando. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo aqui nesta noite, ok? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, pela liberdade que experimentamos no nosso país, apesar, Deus, de ataques localizados, a liberdade de expressão e a liberdade de pregar a verdade da tua palavra, mas que nós possamos continuar firmes, falando de forma clara, amorosa, porém verdadeira, aquilo que a tua palavra nos ensina. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos lá para os nossos alvos da lição de hoje. Primeiro, estudar algumas respostas iradas exemplificadas nas Escrituras. 2. Descobrir como transformar palavras de ira em palavras de paz e reconciliação. E 3. Produzir palavras que deem glória a Deus. Tenho certeza quando esse livro foi escrito, porque tem uma pá de tempo, acho que 30 anos, uma coisa assim, as pessoas não confundiam o significado dessa palavra irada como confundem hoje. Apesar que a gíria está meio em desuso, não acho, né? Porque não sei exatamente como é que os jovens estão falando tudo hoje, mas irado virou sinônimo de algo bom, né? Rapaz, você viu o carro do fulano? É irado, né? Então, mas não é isso que a gente vai falar hoje. Não é algo bom, muito pelo contrário. Não é no sentido de pejorativo, no sentido de gíria, é no sentido literal, certo? E nós vamos aprender, inclusive, que existe a necessidade de distinguir a coisa dos seus efeitos ou das suas consequências, que é uma das necessidades maiores apontadas no nosso estudo. Okay? O tema da nossa lição é ira prolixa. Okay? Ira prolixa, ira que continua, ira que se prolonga. Extinguindo o fogo da língua. Se a paciência é uma virtude, a ira é um vício. Esta aparece quando aquela acaba. Quantos de nós já não perdemos a paciência, sucumbimos à ira, apenas para compreender depois como ela nos fez perder de vistas o que estava acontecendo? E acabamos fazendo o papel de tolo. A impaciência é o prelúdio de um espírito irado, o qual poderá se revelar em um padrão de fala com ira. Essas palavras de ira são as que vamos lamentar. Henry Ward Beecher disse certa vez: fale quando estiver irado e você fará o melhor discurso para ser lamentado em sua vida. Então, inicialmente, irmãos, a nossa introdução, nós estamos vendo que a ira ela não é algo que surge do vácuo. Ela não é algo que não tem uma antecipação na nossa vida. Ela, na verdade, é uma manifestação, ou adiantando um pouquinho o nosso estudo, ela pode se manifestar, ela pode ser uma consequência de algo que vai acontecer, porque nós já estamos alimentando aquilo há algum tempo ou facilitando aquilo há algum tempo, e a origem disso é realmente a questão da paciência. Então, se você já se identificou com uma pessoa de pouca paciência ou uma pessoa impaciente, certo? Mais notícias para você. Você é um prato cheio, você é uma presa fácil para explosões de ira, ok? E a gente precisa também já definir, meus irmãos, que ninguém está falando aqui necessariamente ou tão somente de gritar com alguém, ou gesticular com alguém, ou até atacar alguém. Essas são expressões mais claras, mais exteriores.
mas mesmo as pessoas que implodem, né, em outras palavras, para dentro, estão dentro do que a gente está falando aqui, certo? Porque o importante não é se aquilo é visível ou não. É claro que você indo na cara de alguém, né, tal, os efeitos e o dano é maior, sem dúvida nenhuma. Mas, ainda assim, a outra categoria está dentro daquilo que a gente vai ver nessa manhã, ok? As Escrituras estão cheias de exemplos de reações e palavras iradas. Caim respondeu com ira quando Deus rejeitou o seu sacrifício. Gênesis 4:5. Saul se encheu de ira diante da ameaça que Davi representava para o seu trono, quando percebeu a enorme admiração e aceitação do povo pelo jovem guerreiro. 1 Samuel 18:5-9. Jonas se irou contra o próprio Deus quando percebeu que o Senhor iria poupar a Nínive. Jonas 4. Os discípulos se indignaram com o pedido de uma posição privilegiada para Tiago e João no reino vindouro. Mateus 20:20-28. O irmão do filho pródigo falou irado com seu pai por ter recebido o irmão de volta, inclusive faltando com a verdade ao se ver, ao dizer que ele estava sendo injustiçado, né? Eu estou sempre com o Senhor aqui e tal, e vem esse filho gastador, né? E tal. E Lucas 15:11 em diante nos ensina sobre isso. Então, como sempre, irmãos, a palavra de Deus, e eu já tenho destacado isso bastante, ela é muito mais uma biblioteca do que não fazer do que necessariamente do que fazer. A gente é muito atento, né, ao exemplo de Daniel orando ali 3 vezes por dia em direção a Jerusalém, ou o exemplo de mansidão de Jesus, ou o que quer que seja, né, a ousadia de Paulo, mas a gente não pode fechar os olhos de quantas vezes a Bíblia é clara e explícita sobre os erros dos santos, dos eleitos do Antigo Testamento em particular, também do Novo, mas particularmente do Antigo Testamento. Certo? Eu estava examinando aqui, essa semana, na minha mente, repassando uma biografia de um determinado personagem bíblico, e há, sim, ótimos exemplos a serem copiados, serem seguidos, serem imitados, mas eu fiquei muito grato de que ele não é uma pessoa perfeita. Claro, ninguém é perfeito, mas a Bíblia não tenta retratá-lo de uma maneira perfeita. Na verdade, se você puder puxar da memória, poucos personagens você tem que passam a narrativa toda da Bíblia sobre ele, especialmente os mais longos, sem que apresente uma falha. Talvez Daniel seja uma exceção, né? Por muito tempo eu acreditei que José estava nessa lista, né? Quando era mais novo, mas depois de descobrir aquilo que a gente tratou na exposição de Gênesis, ele tinha situações na vida dele que precisavam ser tratadas, e essa é a razão pela qual ele passa o que ele passa, né, quando está inicialmente no Egito. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que esses maus exemplos, eles são uma tremenda ferramenta. Porque, sério, né, especialmente nesse mundo evangélico hoje, que inventa unção de tudo, né, unção disso, unção daquilo. Alguém quer, por acaso, ter a unção do irmão do filho pródigo? Ninguém quer. O camarada só dá canelada aqui, né? Alguém, por acaso, quer ter a unção de Jonas? E, de repente, alguém pode pensar, o quê? De eu pregar e uma cidade inteira se converter? Não, do todo. O todo da obra. Esse camarada que foge de Deus, esse camarada que mente, esse camarada que depois se ira diante da misericórdia de Deus, né? Desculpe. É o famoso engasguei com a minha própria saliva. Então, ninguém quer esse tipo de unção sobre a sua vida. Porque esses exemplos, meus irmãos, vão mostrar para nós o que não devemos fazer, ou pelo menos podemos tentar não fazer, ok? Vamos lá. Rejeição, inveja, desapontamento, frustração e ingratidão, como vemos nos exemplos acima, né, são todos fontes reais de ira. E ela nunca está sozinha. Ela arrasta outros comportamentos pecaminosos, como o assassinato de Abel. Caim se ira e a consequência é essa. E a tentativa de assassinato de Davi por parte de Saul. De onde vem isso, irmãos? Medo, alienação, ansiedade, autopiedade, depressão, divisão e discórdia são acessórios também frequentes quando sucumbimos à ira. Então, como a gente pode ver, meus irmãos, não é apenas uma subidinha de pressão arterial e esse é problema meu. Não, não é, porque raramente vai ficar só nisso, certo? É interessante, até lamentável o uso do termo,
Mas quando há uma morte que envolve uma coisa tempestuosa, uma coisa imediata, não premeditada, né? E é chamado de crimes de paixão. Paixão deveria ser uma coisa boa, né? Mas não é. É porque a pessoa perdeu o controle daquilo que estava fazendo naquele momento. É diferente do camarada que está planejando há 3 meses, né? Vigiou como é que era o dia a dia do outro e tal, né? E fez uma emboscada. Esse aí está roubado quando for processado pelo promotor de justiça. Por incrível que pareça, a justiça entende. O crime de paixão vai ser penalizado ainda, mas de uma maneira mais leve. Então, porque a pessoa simplesmente sucumbiu àquele momento de ira. E esses acessórios vão acontecer. Agora, irmãos, o grande problema desses acessórios é que eles são são destruidores de relacionamento. Certo? Então, medo, por exemplo. Já viu aquelas pessoas que não se relacionam com outras com medo de serem feridas? Você já deve ter conhecido pessoas assim, talvez você já passou por um momento assim. Pessoas que vivem com a guarda levantada, né? Metaforicamente falando. Por quê? Isso vem de um acessório da indignação que desenvolveu-se para algo ruim na experiência daquela pessoa. E aí vem todo o resto que a gente está aqui, né? Alienação, ansiedade, autopiedade e assim por diante. Ok? A ira se transforma em um problema social e relacional quando se manifesta através de palavras. E muitas vezes isso é algo de longa duração. Mas como palavras iradas podem ser mudadas em palavras edificantes de paz e reconciliação? Tudo começa mudando a fonte, o nosso coração. Ou, colocando de outra forma, trocando o espírito irado por um espírito paciente. Então, se eu já sei que a ira vai atingir os relacionamentos ao meu redor, né? Tanto de um relacionamento completamente distante como a pessoa do outro lado do balcão, né? Eu mal sei o nome dela, então deve estar só no crachá, quanto a pessoas próximas de nós. Se eu sei disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a natureza da minha comunicação. Só que isso não vai acontecer, meus irmãos, como eu diria, de uma maneira artificial. É isso que o nosso parágrafo está dizendo. A gente tem que ir repetindo a frase que a gente já ouviu tantas vezes, inclusive, obrigado, meu irmão, inclusive já falou nesta lição, a frase do aconselhamento bíblico, a frase repetida pelo Ted Tripp na nossa conferência, né, aqui. O coração do problema é um problema do coração. Então, Jesus já nos deixou isso claro, quando ele disse que do coração saem os assassinatos e tal, ele coloca claramente que isso vem da minha própria natureza, do meu eu interior, né? Bem, falando sobre mudança, então, das palavras, no Novo Testamento existem 2 palavras importantes para a paciência. Uma, a primeira, dá a ideia de não retribuir com o mal àqueles que nos prejudicam, mesmo que tenhamos o poder de retribuir desta maneira. Então, vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. Não precisa levantar a mão, eu vou levantar por você. Eu já fiz isso daí. Mais de uma vez. Eu começo a entender, meus irmãos, por que Deus não dá asa à cobra. Certo? Por que não existe superpoderes? Por que a gente não tem super força? Por que a gente não pode simplesmente, com a força da mente, prejudicar aquele camarada? Porque eu acho que a humanidade já tinha se extinguido. Porque com pouco recurso que a gente tem, apenas da nossa força física e obviamente da força da comunicação, a gente já faz o que faz. Né? Porque olha só, a ideia da paciência é não retribuir com o mal aqueles que nos prejudicam. Então, Jesus ele nos mostra isso, a gente viu isso lá na matéria sobre o Sermão do Monte, lembra? Que a gente deve retribuir o mal com o bem, por exemplo, orando pelos nossos inimigos, para usar essa palavra tão forte do texto. Agora, vamos ser sinceros, é fácil isso? É fácil orar pela pessoa que está puxando o nosso tapete o tempo todo, está nos diminuindo o tempo todo, está prejudicando a nossa vida de qualquer maneira que seja, simples ou mais grave? Não, vou adiantar, irmãos, não é. É fácil orar um salmo imprecatório, né? Eu pego naqueles textos lá dos salmos, né? Senhor, faz justiça contra e tal. E os salmos imprecatórios são pesados, né?
que seus filhos sejam lançados sobre as pedras e tal. Lá o negócio ele desabafa mesmo de como ele estava azedo com tudo aquilo que estava acontecendo. Então não é esse tipo de oração que a gente está falando, e não é isso que está no Sermão do Monte. Então essa primeira definição de paciência, meus irmãos, já é extremamente desafiadora para nós. Espera só um dia que meu texto andou aqui. Está querendo puxar o meu tapete, como eu falei. Pronto, achei. Essa foi a primeira. A outra reflete a capacidade de manter uma boa disposição, mesmo quando passamos por pressões. As duas definições são contrárias às nossas reações naturais. Então, o que é essa segunda aqui? É a ideia de que alguma coisa está me esmagando, okay? Emocionalmente, espiritualmente, socialmente, e eu aguento aquilo. Eu não sucumbo, eu não sou esmagado por aquilo, porque eu persevero. Okay? Essa, inclusive, é a raiz da palavra. Por isso que em algumas traduções você encontra perseverança, em outras você encontra paciência, certo? Porque a ideia dessa palavra que está sendo traduzida de duas formas em traduções bíblicas diferentes é de suportar durante algum tempo, ou bastante tempo, aquilo que está contra você. E, de novo, quantos de nós já não sucumbimos à pressão, né? E já demos aquela estourada, explodimos diante daquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque tanto a primeira como a segunda não é algo natural nosso, como diz a última frase que acabei de ler. Sucumbimos à vingança quando ofendidos. Não conseguimos permanecer cheios de graça sob as pressões enquanto aguardamos que Deus complete sua obra em nós. E raramente pedimos por graça nas lutas, pedimos alívio. E se não conseguimos escapar das situações, reagimos com ira com o que quer que esteja nos mantendo presos, que nos mantenha sob pressão. E acho interessante essa parte, meus irmãos, de que é fácil orar por alívio e difícil orar por graça. Pastor, qual é a diferença? Simples. Eu quero um escape. Eu quero sair daquela situação. Quando nós oramos por graça, meus irmãos, graça é para suportar o que estamos passando. Antes de adiantar, meus irmãos, eu quero lembrar-nos que a palavra de Deus deixa claro que não existe absolutamente nada que venha sobre nós, certo? Primeiro, que não seja comum a todo mundo. Seu sofrimento não é inédito. Seu sofrimento não é novidade alguma. Tá? Primeiro lugar. Segundo, o texto fala claramente que eu posso suportar aquilo. Então, Deus permite apenas a pressão hidráulica aqui me esmagando dentro do que eu posso suportar. Pastor, não é verdade. Eu fui esmagado. Eu perdi o controle. Eu não aguentei mais. Porque eu decidi fazer isso. Então, eu não sei se você consegue isso, mas eu vou voltar no meu último exemplo, na minha história onde isso aconteceu. Eu tinha uma escolha. Eu podia tratar melhor aquela pessoa. Eu podia tratar graciosamente. Mas eu fiquei tão indignado, e aí que está, meus irmãos, a virada de chave. Eu fiquei tão indignado que eu disse o seguinte: essa pessoa não merece. Eu vou agir como eu quero agir. Eu vou mostrar a ele. Eu vou mostrar a ela. Eu vou fazer a minha vingança. Pastor, isso não é muito cristão. É verdade. Não é não. Mas é assim carnalmente que nós agimos, irmãos, quando nós não estamos dispostos a seguir a paciência, a perseverança bíblica diante dessas situações. Ok? Continuando, irmãos. Contudo, a palavra de Deus é abundante em nos orientar em como navegar por essas situações sem naufragarmos nas pedras da ira. Ela nos ensina em como viver essas definições de paciência. Claro, como sempre, a palavra de Deus vai nos socorrer, só temos que saber o que fazer com essa informação. Mas um problema é deixar a ira agir de forma descontrolada por tanto tempo que ela se entranha profundamente na pessoa, a tornando uma pessoa mal-humorada. Ela não tem mais raiz de amargura, tem um tronco totalmente formado. Mas até para esses casos, a palavra de Deus ainda traz solução.
Essa última parte que eu coloquei aí, meus irmãos, para fazer justiça, ela não aprendi ou não criei, eu aprendi. Nosso antigo professor de orientação para a vida cristã, que depois foi renomeada para a ética cristã, está aposentado hoje, o seu Davi Smith, uma pessoa fantástica. Ele aconselhou um homem, isso deve ter sido há 40 e tantos anos atrás, né? Porque a história já tinha algum tempo, quando ele nos contou em sala de aula. Ele aconselhou um homem e no transcorrer do aconselhamento, ele foi lido o texto de Hebreus, que tem essa expressão da raiz de amargura, e o homem falou, mas seu Davi, eu não tenho raiz de amargura, eu tenho um tronco. Então ele quis dizer que a situação dele já está para lá de desesperadora, porque ele não sabia nem mais como resolver aquilo diante dos conselhos da palavra de Deus que ele estava recebendo. Grave isso. Antes de mais nada, precisamos compreender que a ira é uma emoção válida. Preste atenção nisso, irmãos. Válida e dada por Deus para discernirmos o certo do errado e nos indignarmos de forma justa. A ira é como um sinal que nos alerta quanto à existência de uma injustiça, de impiedade ou de desonestidade. A ira de Deus é a manifestação pura de indignação diante dessas coisas. Então, eu já tive pessoas que me perguntaram sobre a ira pecaminosa, ou a ira sendo pecado. Pastor, se a ira é pecado, como é que a gente vai falar na Bíblia sobre a ira de Deus? Pronto, aí é que a gente chega e percebe que ela não é em si, ou não precisa em si ser pecado, certo? Então, a ira, meus irmãos, é algo que deve nos mover à ação diante do erro. Essa indignação, não, isso não pode ser assim, certo? A gente precisa ter uma ação de querer interferir com aquilo que está acontecendo, certo? Então fizeram um experimento social, deve ter feito várias vezes algumas coisas semelhantes assim, colocaram uma menininha, né? Aliás, uma baita atriz, uns 7 aninhos assim, mas bem desenvolta, num banquinho de praça, e do lado dele, sentou do lado de um homem, um rapaz estava lá. Aí vem um senhor, já idoso, né? Aí conversa com ela e faz uma amizadezinha e tal. Você quer ir comigo para a gente tomar um sorvete? Testando socialmente o rapaz do lado, se ele ia fazer alguma coisa, né? E aí a menina foi combinada, né, de ir com o senhor, porque sabia que ele era um outro ator. Tá, vamos lá. Aí o rapaz interveio. Ele se meteu ali. Não conhece a menina, não conhece o rapaz, mas ele notou como coisa está errada. Em primeiro lugar, ele perguntou, você conhece esse senhor? Aí ela, não. Aí ele agiu de maneira indignada com a situação. Tem algo errado aqui. É isso que nós estamos querendo mostrar, meus irmãos, que é exatamente essa ira justa com alguém que ele não sabe que é um ator, que num cenário é um pedófilo, é uma pessoa que vai fazer uma coisa horrível, ele está intervindo contra aquilo que é errado, certo? Agora, vamos supor que o senhor, o ator, né, fosse instruído a insistir e até ofender o rapaz. É aí que ele cruza, ou poderia cruzar, de repente perdendo as estribeiras, perdendo a razão, batendo num senhor idoso, ou qualquer coisa do gênero. É isso que a gente está querendo delimitar aqui, meus irmãos, porque a Bíblia fala claramente sobre a ira divina. E Deus não peca. Então como é que você resolve isso? Pronto, a ira é esse sinal que nos alerta quanto à existência de uma injustiça, de uma impiedade, de uma desonestidade. O problema é ficar nesse limite. O problema é nos manter do lado de cá e não cruzar a linha, certo? É aí que a coisa fica difícil para nós. Ou seja, é uma confusão comum, porém ainda assim errada, quando associamos ira a algo descontrolado e pecaminoso, ou pelo menos fazemos isso automaticamente. O desafio do cristão é saber separar ira de pecado, mesmo sendo algo que normalmente andam juntos. Deus planejou a ira como este alerta quanto ao pecado e não como um veículo para o pecado. Assim, em lugar de reações abusivas, violentas não, tá, irmãos? Eu não aderi, tá errado, vou ter que corrigir depois. Vocês gostam, né? Violentas e destrutivas, tá? Eu estudei português correto. A ira pode levar à oração, a uma palavra de sabedoria e discernimento
a correção e, em último caso, a entrega nas mãos do justo juiz, isto é, ao contentamento, se referindo que a gente se contenta com aquilo que Deus vai fazer. Então veja o contraste, irmãos. Reações abusivas, violentas, destrutivas. Em lugar disso, eu posso, pelo poder de Deus, ter oração, palavra de sabedoria, discernimento, correção, contentamento. Ah, pastor, mas isso é utópico. Eu sei. Tamo junto. Não ache, meus irmãos, que eu estou mostrando para vocês aqui, olha, eu quero mostrar para vocês aqui o padrão pelo qual tenho vivido. Não, isso aqui é um desafio enorme. Já falei para os irmãos que eu adoraria ter dinheiro para contratar um Jarbas para dirigir para mim. Uma vez eu fui para o Rio de Janeiro de férias, e aí minha mãe fez o hábito normal de estender a chave, né, quando um dos filhos está ali, né? E aí eu falei, não, mãe, muito obrigado. Ainda mais no trânsito de cidade grande, no trânsito do Rio de Janeiro. Deixa que já está estressada, continuar dirigindo. Pastor, só é fraco espiritualmente. Pois é, irmão. Quando o camarada me dá aquela fechada, fica parado na minha frente, eu queria só ter uma Dodge Ram 500, aquela né, desse tamanho, de preferência equipada com um limpa-trilho na frente, assim, para jogar para o outro lado. Essas são as coisas que passam na nossa mente. E não olhe para mim assim, você fica assim quando deixa uma louça suja, né? Quantas mães aqui são como a minha? Se não forem fazer uma coisa, vai acontecer uma tragédia nessa casa hoje. Minha mãe era meio... Vou matar um... Graças a Deus estamos todos vivos. Mas essas são as explosões que a gente faz diante da indignação, diante de algo que está errado, porque nós cruzamos a linha entre aquilo que poderíamos fazer com aquela informação e aquilo que estamos fazendo. Por que fazemos isso, irmãos? Por muitos motivos. Talvez porque aquele comportamento errado, abusivo e tal, vem se prolongando. E você aguentou durante o tempo, infelizmente não completou a utilização da paciência, da perseverança, como a gente viu, e chegou um ponto em que você resolveu dizer que o limite da pressão era aquele que você já tinha. Certo? Outra razão, meus irmãos, é porque você veio de outros problemas. Isso é uma coisa muito séria, irmãos, sobre a questão de trabalho. Tente deixar os problemas de trabalho lá. Não leve para casa. Tá? Aí chega em casa, já chuta o cachorro, não tem nada a ver com isso, já distrata o filho, já distrata a esposa ou o marido, porque está debaixo de extrema pressão lá no trabalho. Então isso é muito peculiar, é muito comum isso acontecer. E outras razões similares vão por aí, ok? Vamos lá, irmãos. 3 ordens no Novo Testamento nos capacitam a reagir construtivamente para com a ira, todas envolvendo a paciência, ok? Então, nós vamos começar com o texto, o número 1, texto de Tiago, né? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Este passo desenvolve a nossa capacidade de lidar com a ira quando ela começa a surgir. Ele nos equipa a avaliar o que aconteceu e qual deve ser a nossa reação. Para ilustrar isso, Provérbios 19:2, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Diversas vezes já aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas que eu aconselhava, depois que a gente leva a pessoa a fazer determinadas perguntas sobre a situação, né? Mas você sabe se foi assim, dessa maneira mesmo? Você sabe se a pessoa realmente disse isso ou ouviu de outro e tal? E você começa a avaliar, você vê que a pessoa começa, né? O Hulk começa a voltar de novo para ser David Banner, né? Ele começa a voltar para voltar atrás na sua indignação, né? A sua ira. Por quê? Ele começa a pensar, realmente eu não ouvi os fatos direito. Eu não via como que realmente a coisa aconteceu. Né? 2. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Essa é a primeira parte de Efésios 4:26. Como parte de nossa avaliação, devemos estar extremamente cientes dos pecados que vêm atrelados à ira. Tomar consciência deles nos capacita a reconhecê-los e a resisti-los. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados.
Provérbios 29, 22. Alguns dias atrás, a gente participa de muitos grupos e tal, mas teve uma pessoa que se comportou de uma maneira ruim, né? E eu estou no grupo, eu sou administrador do grupo. Nós estávamos lá no grupo dos administradores, tratando como resolver aquilo, porque o irmãozinho havia, né, destratado o outro e tal. E era assim uma coisa que já aconteceu outras vezes, né? E um dos administradores falou assim: olha, no momento eu não sou a pessoa indicada para conversar com ele, não. É isso aqui, irmãos. Ele reconheceu que ele estava em ponto de ebulição. Então é melhor eu não entrar nisso aqui. Deixa porque ele já havia tratado com esse irmão outras vezes, né? Então eu acho isso louvável. Você tem que saber seu limite, certo? Se você não aguenta levantar 100 quilos, meu amigo, não coloque 100, coloque 99, coloque 98, coloque 90, mas não faça o que você não consegue, certo? Se você não consegue correr 20 quilômetros, se inscreva na corrida dos 8, faz o que está dentro da sua capacidade, reconheça aí a sua limitação. E finalmente, segunda parte do versículo, número 3, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Podemos aprender a deixar a ira de lado, focalizando a nossa atenção em Deus e a nossa energia construtiva para a fonte da ira. Este passo resulta em reações positivas que produzem paz interior e o potencial de se curar de um encontro que nos deixou irados. Provérbios 17:14, começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Você já deve ter visto nos filmes, né? Até animações e tal. Uma rachadurazinha no dique, na represa, já é desespero. Porque a potencialidade é que aquilo vai abrir, e não, obviamente, fechar, não tem nem lógica nisso. Então, como você começa uma discussão, você está dando oportunidade para que a coisa se desenvolva de uma maneira errada. Então, resolva a questão antes. E aí o conselho da palavra de Deus é de preferência no mesmo dia. Ok? Seguindo adiante, meus irmãos. Hesite e avalie. Tardio para se irar é a ordem de Tiago aos crentes que estão sofrendo perseguições e passando por provações. Olha aí. Não é só porque alguém deu uma pisadinha no seu calo, não. Eles estavam passando por vida e morte. Tá? E ainda assim o conselho é tardio para se irar. Este é o equivalente bíblico do antigo conselho de contar até 10. Literalmente, a palavra tardio significa ser lento, hesitar ou demorar-se. Algo que inclui paciência e domínio próprio enquanto buscamos uma reação e ou uma solução construtiva. Ok? Então nós temos, meus irmãos, pelo menos 5 perspectivas construtivas que nos ajudam a parar e avaliar a nossa ira. Agora, é claro que eu não sou ingênuo o suficiente de dizer assim: está aqui a solução dos seus problemas. Eu entendo, meus irmãos, que esses conselhos bíblicos, eles têm que ser revistos na nossa vida. É por isso que o devocional que você faz todo dia, na prática, se você pudesse listar, ele gira em torno dos mesmos assuntos. Porque se fosse apenas você ouvir uma vez e resolver, todos nós seríamos tremendos evangelistas, todos nós teríamos tremenda vida de oração, todos nós seríamos perdoadores natos, e não é a verdade, não é assim, né? Quantos de nós passamos alguns dias por um devocional e a primeira coisa que você lembrou de dizer, falei, Senhor, a gente já conversou sobre isso, não foi? E parece que a pauta não foi vencida. Então, meus irmãos, os conselhos são ótimos que virão adiante, mas não são fáceis de necessariamente interiorizar. Então, qual é o meu conselho a você? Pega um. De repente, trabalhe essa lista continuamente. O vídeo vai estar online. Visita de vez em quando o número 1, depois o número 2, e vai tratando isso na sua vida, particularmente vencer essa questão da ira, né? Então, vamos lá. Esse primeiro tem subdivisões. Deus nos fornece 3 padrões de avaliação quando estamos irados. Então vamos lá, preste bem atenção, porque a coisa é bem prática. Primeiro, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Reconheceu as palavras? É Deus falando com Caim. Gênesis 4, está aí a dica da referência. Se a nossa ira é uma reação à censura,
que recebemos por causa de um erro, então devemos nos avaliar honestamente e buscar arrependimento humilde e mudança para um procedimento correto. Nossa ira deve se transformar em uma expressão paciente e humilde de reconciliação. Então, se coloque no lugar de Caim, certo? Em primeiro lugar, ele não estava recebendo um pito, né, uma bronca de qualquer pessoa. Porque, inclusive, essa é uma nossa arma, né? A Aline vem me conversar comigo, né? Vem pisando em ovos, porque afinal de contas eu sou pastor. Vem toda cheia tal, pá, né? Mas ela vem o papel dela de irmã em Cristo. Pastor, então é que tal coisa, tal coisa. Aí o que eu falo? Quem você pensa que é? Aí eu começo a avaliar se eu tenho mais tempo de conversão que ela, e o que é, o que não é. Essas desculpinhas que a gente usa para não ouvir uma justa repreensão. Eu me pergunto qual era a desculpa de Caim. É assim, quem o senhor... só quem o senhor pensa que é, né? O que ele ia falar? E ele ainda falou. Ele continuou, falou com as suas ações, né? Continuou dando vazão à sua ira. E a repreensão de Deus é simples. Por que você está furioso? Qual a razão? Pensa nisso daí. Qual a justificativa que você tem? Por que se transtornou o teu rosto? E aí ele diz, se você fizer o bem, você não vai ser aceito. O que estava embutido nas perguntas retóricas de Deus? Você não fez aquilo que você deveria fazer. Inclusive, quando nós pregamos esse texto, meus irmãos, eu deixei claro que a minha opinião tranquila e convicta disso é que ele não poderia ter oferecido os frutos da terra. Certo? Para mim, havia claro entendimento que o princípio do derramamento de sangue já havia sido estabelecido quando Deus mata os animais para poder cobrir a nudez dos pais dele, de Adão e Eva. E aí, na mensagem de Gênesis 4, eu comprovei isso com o que é falado lá em Hebreus. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ok? Aí o que ele faz? Ele faz o holocausto de abóbora, de inhame, ou sei lá do que foi a verdura e legume que ele botou ali. Então, não basta, irmão, sinceridade. Se Deus tem um meio pelo qual ele quer ser adorado, esse é o ponto que está sendo estabelecido ali. Okay? Agora, também disse que a oferta errada de Caim era um reflexo do coração dele. Ele oferece de qualquer maneira, porque isso era o coração dele, sendo exposto ali em cima daquele altar. E lá estava do lado dele o irmão dele, que não tem culpa nenhuma na história, né? Apenas fez o que tinha que fazer. E detalhe, Abel, do lado dele, poderia ter oferecido o animal com derramamento de sangue e o seu coração ainda estar errado. Mas a observação de Deus mostra, Abel ofereceu de um coração correto o que é correto. Caim ofereceu de um coração errado o que é errado. E deixa eu parar aqui, porque eu vou me empolgar, porque esse texto é bom demais. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que ele tinha a faca e o queijo na mão para dar o passo atrás, para jogar uma água na própria fervura e não agir como a gente sabe que ele agiu. Ok? Ainda nesse número 1, meus irmãos, padrão de avaliação, letra B. Você tem alguma razão para essa fúria? Perguntou o Senhor a Jonas. Jonas 4:4, certo? Ele estava irado porque Deus havia sido misericordioso com Nínive, em lugar de fazer o que ele desejava. Sua ira é totalmente indigna. O destino de Nínive não lhe cabia, mas sim cabia a Deus. Devemos nos submeter pacientemente à vontade de Deus, embora nos seja desagradável e contrária ao que queremos. Fazendo assim, desenvolvemos submissão, contentamento e descanso diante de um Deus soberano e sábio. Então, meus irmãos, nós gostamos de tudo que Deus faz? Seria hipocrisia dizer que sim. Muito pelo contrário. Há muitas situações, irmãos, que a gente se submete intelectualmente, logicamente, a gente se submete dizendo, eu sei que o Senhor é soberano, a decisão é dele, mas nosso coração luta com aquilo. Luta. No fundo, a gente está perguntando, por que, Senhor? E até aí não é problema, irmãos, nós somos humanos. O problema é quando a gente, em lugar de passar daquela fase do porquê, Senhor, a gente começa a, de fato, questionar Deus.
Que é o que acontece com Jonas, e inclusive, não passou nem pela fase do porquê, Senhor, mas foi diretamente questionar Deus. Não foi isso que eu lhe disse quando ele estava ainda lá na minha terra? Eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. Então, a ira de Jonas, meus irmãos, já havia um prenúncio em que? Na opinião dele sobre os ninivitas, eles eram indignos de misericórdia. Eu já preguei em Jonas há tanto tempo, nem lembro mais o que eu falei, mas uma das coisas que eu gostaria de ter falado se eu não falei é: que tamanho de orgulho precisa ter um coração para você achar que o outro é indigno da misericórdia de Deus? Não tem aquele pessoal que se sente assim com quem se converte na cadeia, por exemplo? Matou, roubou, estuprou, agora é crente. Graças a Deus por isso. Nesse ponto eu concordo com aquela mudança que o pessoal fez do ladrão bom é ladrão morto. Ladrão bom é ladrão convertido. Assassino bom é assassino convertido. Agora, se ele continuar nos seus caminhos e for trocar bala com a polícia, meu amigo, melhor a polícia do que ele, é outra história. Mas se ele foi capturado ou foi preso e se arrependeu e se converteu de verdade, meus irmãos, glória a Deus. Um dos últimos convertidos da vida de Jesus, pelo menos antes da sua ressurreição, né, é exatamente um ladrão. Então, não há uma atitude mais petulante do que você julgar quem é digno da misericórdia de Deus e quem não é. Certo? Porque, na verdade, irmãos, ninguém é. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Não, quando o Senhor me salvou, ele teve que usar só um pouquinho de misericórdia. Mas quando ele salvou fulano, foi um caminhão. Não, a coisa não funciona assim, na maneira como Deus nos vê, né? Então, de novo, você tem alguma razão para essa fúria? Qual é a justificativa que você traz, ok? E letra C, o irmão mais velho do filho pródigo estava irado com o pai por ter perdoado e acolhido de volta o seu irmão, além de se sentir desvalorizado. Seu pai buscou apaziguar a ira do seu filho mais velho, dizendo: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Lucas 15, 31. A ira que vem da autopiedade por causa de comparações ignora todas as boas coisas pelas quais devemos ser gratos. Precisamos avaliar, diante da feia face da ira, se ela não se origina em um sentimento orgulhoso, de alto merecimento e de uma comparação egocêntrica para com os outros. Um teste fácil para saber, meus irmãos, se eu estou sendo acometido desse tipo de ira é Romanos 12, 15. Alegre-se com os que se alegram. É aí que está a pergunta. Vamos lá, né? Eu estudei, ralei, virei noite, tomei muito guaraná com catuaba, é isso mesmo que toma, para ficar acordado, misturei com café para aquela prova, para aquele concurso, para aquele vestibular e não passei. Mas aí eu tenho o meu amigo, né? Até o irmão da igreja, que eu perguntei, e aí, está estudando muito? Ele, quando dá, quando eu posso, tal. Aí ele passa em primeiro lugar. Aí fica indignado com aquilo. A pergunta que eu venho é, o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas nós agimos assim. E você pode aplicar esse exemplo a 1 milhão de situações na vida. Eu me lembro, inclusive, de uma mensagem similar em que era para pastores, em que o colega falou assim, você já teve, no caso ele está falando sobre inveja ministerial, você já teve inveja daquele camarada que, você sabe que o camarada não prega lá essas coisas, você não sabe que o cara não vai atrás, que ele não estuda, que ele não se aplica no ministério e a igreja dele está bombando. Essa é a palavra exata que o colega usou na mensagem. E você está aí ralando, e você ora, e você aconselha, você visita, você estuda, e a sua igreja vai como um jabuti, enquanto a dele vai como uma leve. Pastor, mas essa mensagem é necessária. Pastores sofrem por isso? Gente, todo mundo é humano. E ver o sucesso do que entre aspas nesse caso, mas em qualquer outro também, do que não faz nada enquanto a gente está ralando, né, para conseguir alguma coisa, é algo extremamente pernicioso, perigoso. E o irmão aqui, ele não podia suportar o braço, né, a mão de misericórdia para com o seu irmão gastador, pródigo, por parte do seu pai. E aí ele começou a se ver como um coitado.
Eu estou sempre aqui e o Senhor nunca me deu um bezerro cevado para me divertir com meus amigos. O Senhor nunca me deixou dar uma volta no Corvette. Aí o que o pai fala? Meu filho, o carro está na garagem, você pode pegar quando você quiser. O que é meu, é seu. Mas o coração irado se via como uma vítima e reclama para com seu pai por causa disso. Então esses 3 pontos, meus irmãos, estão debaixo desse número 1. Deus nos fornece 3 padrões de avaliação quando estamos irados. Por que você está furioso? Você tem alguma razão para essa fúria? E perceber como Deus tem lhe abençoado tanto e não se comparar com outros. Ok? Número 2. Eu tenho fatos suficientes para justificar a minha ira? Nós tratamos rapidamente sobre isso, vamos com um pouco mais de profundidade. Essa é uma pergunta-chave para abrandar nossos ânimos alterados. Procurar entender os 2 lados da questão é de suma importância. Esse tipo de atitude, além de paciente, indica domínio próprio e busca por imparcialidade. Então, eu creio, meus irmãos, que a resposta a essa pergunta é sempre não. Deixa eu explicar. Eu tenho fatos suficientes? Essa é a primeira parte. Então eu verifico se eu tenho fatos suficientes, às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não. Mas olha a segunda parte. Para justificar a minha ira, nós já vimos até desde o começo, a ira descontrolada, a ira pecaminosa, ela é injustificável. Então quando eu avalio os fatos que eu tenho, de fato o que eu estou fazendo é tentando mostrar como eu não tenho razão para agir dessa maneira. Nada se justifica eu tomar a justiça nas minhas próprias mãos, né? Ou tomar uma atitude destrutiva para com aquele foco, aquela pessoa da minha ira, porque o que eu preciso é usar desse passo atrás, né? Posição de descanso, puxar o freio de mão, deixar em ponto morto, dar uma parada para avaliar, é a minha chance de desativar a bomba. É a minha chance de colocar água na fervura. Aí eu avalio o que está acontecendo. Pastor, mas se eu, em avaliar, eu perceber realmente que a pessoa agiu dessa maneira, que ela realmente foi agressiva, que ela realmente foi ofensiva e tudo mais. Isso ainda não são todos os fatos, irmãos. Isso ainda não cobre tudo que aquele cenário comporta. Você está se focando no imediatismo das ações da pessoa, mas você tem outras verdades, outros fatos que você pode colocar por trás disso. Por exemplo, vamos lá para Jonas. Qual é o fato que Jonas poderia ter avaliado? Deixa eu ver se a minha ira é justificada. Os ninivitas são um povo cruel. Inclusive, quando eles capturam as pessoas em lugar de simplesmente escravizá-las ou alguma coisa similar, eles as empalam vivas e as colocam em display para os inimigos verem o que eles fazem. Alguém não sabe o que é empalação? Eles sentavam as pessoas em estacas e colocavam na frente da cidade para mostrar o que os ninivitas faziam com seus inimigos. Gente boa. Então, se esses são só os fatos que Jonas colocasse na sua cabeça, ele ia dar para si mesmo um sinal verde. Eu vou poder seguir adiante. Mas ele tinha um fato que ele decidiu ignorar. Deus é misericordioso com aquele que se arrepende. Esse fato tinha que entrar na equação. Por que, meus irmãos, esse fato tinha que entrar na equação? Porque no capítulo anterior ele experimentara isso, irmãos. Aliás, desculpe, 2 capítulos antes, esse é o capítulo 4. No capítulo 2, ele se arrepende no ventre do grande peixe. E Deus mostra misericórdia para com ele. Então o que é que Jonas faz no capítulo 4? Eu mereço misericórdia, os ninivitas não. O meu pecado, eu só desobedeci, uma ordem clara, explícita, de um Deus que eu conheço há muito tempo. Eu mereço misericórdia. Só isso que eu fiz. Eles não. Então, quando você, de fato, enumera e pensa em todos os fatos, é que a coisa começa a funcionar para desfazer o processo de ira na nossa vida. Ok? Número 3. Procurar entender a situação de um outro ponto de vista também é um modo eficiente de abrandar a ira.
nos colocar no lugar do outro, mas realmente nos colocar. Nos ajuda a entender, pelo menos em parte, as razões que levaram aquela pessoa a nos antagonizar. Isso aqui, meus irmãos, é um exercício de compreensão da natureza humana. Perceba que o nosso ponto 3 está falando não é você justificar ou desculpar as atitudes da pessoa. Não é sobre isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando como muitas vezes você, conhecendo a pessoa, conhecendo o que a pessoa passa, você começa a perceber por que ela entrou nessa furada. E aí que você começa a raciocinar. Se, por causa dessa sucessão de coisas na vida da pessoa, ou apenas às vezes no dia da pessoa, ela agiu assim, por que eu vou fazer a mesma coisa? Por que eu vou sucumbir a um processo, né, uma dinâmica de coisas ruins e acabar retribuindo ira com ira? E nem sempre funciona. Não funciona, meus irmãos, quando nós não apreciamos de fato como às vezes a vida da pessoa é difícil. Como a vida da pessoa às vezes tem situações que ela não está aguentando mais. O mais interessante é que eu e você fomos chamados para ajudar as pessoas. E normalmente nós temos buscado distanciar-nos dessas pessoas. Uma pessoa, meus irmãos, irada, amargurada, ela é um conjunto de coisas. Ela não é apenas personalidade. É um somatório de personalidade, de experiências de vida e da presença ou ausência de relacionamento com Deus. Como eu sempre venho repetindo, nunca vou mudar. Aqui determina aqui. O plano é que o meu relacionamento com Deus mude o meu coração de tal maneira, mude como eu reajo à minha história e como eu reajo à experiência ao meu redor, e aí eu começo a mudar os meus relacionamentos também. Esse é o plano. Seria maravilhoso se ele funcionasse 100% das vezes, mas por causa da nossa natureza teimosa e pecaminosa, nem sempre é assim. Mas esse é o plano, e o plano é bom. É um bom plano. Quando eu não resisto, quando eu não rejeito que Deus assim o faça na minha vida. Mas a verdade, meus irmãos, é que parte desse plano é eu me colocar no lugar e na experiência na vida, no lugar da outra pessoa. Ok? Número 4. Localizar com precisão a causa específica da ira vai capacitar você a lidar com ela de maneira imediata. A tabela que veremos a seguir, isso é logo depois do ponto 5, tá, irmãos? Eu deixei a tabela depois, porque senão não ia caber aqui. Apresenta 10 fontes comuns de ira e alguns elementos básicos de reação construtiva. Então a gente vai chegar na tabela, mas antes dela, meus irmãos, de novo, por que você está irado? Qual a razão exata? É algo que se justifique? Não estou dizendo que é algo que justifica você ficar irado, mas é algo que está proporcional. Já é melhor trocar a palavra. Existe uma proporcionalidade nisso daí? Porque o que acontece muito, meus irmãos, eu estou antecipando aqui um pouco, é que eu acredito ao evento atual coisas do passado. Certo? Devia ser mais debito, né? Mas estou acrescentando. Então, né? Alguém no passado me deu um socão. Tive uma discussão, ele resolveu dar um socão. Fiquei com o olho roxo não sei lá quanto tempo. Passado 10 anos, essa pessoa no corredor dá uma encostada no meu ombro. Eu já... Por quê? Eu estou pegando a experiência lá de trás, uma coisa completamente casual que aconteceu aqui, e ó, potencializando. Ainda que o socão lá de trás tenha sido conversado. Depois, né, conversou, se tratou, a pessoa ficou, lamentou, trouxe até um negócio de gelo para eu colocar no meu olho. Ele tentou resolver o problema que ele causou. Mas é que mostra, meus irmãos, que eu perdoei, mas não perdoei exatamente. Perdoei, mas não muito. E eu uso como se fosse um histórico da pessoa. E aí, novamente, quando acontece uma coisa banal, né? Só deu
esbarrão de ombro no corredor, eu já estou achando que é tão grave como aquela situação lá. Né? Então, localizar com precisão a causa da ira vai mostrar que eu estou, nesse caso, transferindo, né, para o problema atual. 5. Verbalize para si mesmo o sentimento da ira que está surgindo. É algo terapêutico, falar consigo mesmo sobre o que nos afeta, inclusive quanto à ira. Mas para ser eficaz, precisamos ser sinceros e imparciais e não usar este momento para criar um aliado imaginário contra aquele que nos irritou. Então, o meu conselho sobre esse conselho é que você verbalize em oração. É o que eu creio que seja mais eficaz. Eu me refiro, irmãos, a uma oração de desabafo. Já falei sobre isso em outra lição, né? Já gritei dentro do carro, já bravejei, estou sozinho ali mesmo, né? Ninguém está vendo, apenas o motorista do lado que achou que era doido, mas tudo bem. Então eu estou ali, eu estou colocando para fora a frustração diante de uma situação, um momento, uma coisa, uma pessoa, não importa, mas realmente isso é terapêutico, do que ficar apenas engolindo e acumulando e aumentando a pressão dentro de si. Né? Até porque, meus irmãos, eu já percebi que quando eu faço isso, e quando eu verbalizo, eu vejo às vezes quão idiótica é aquela situação. Como tola é aquela situação. Porque os meus pensamentos agora criaram mais substância. Né? É a mesma coisa que acontece no aconselhamento. Muitas vezes eu faço perguntas e a pessoa começa a explicar a sua situação e ela, no meio da explicação, você vê que o pensamento dela começa a perceber como ela tinha feito uma tempestade num copo d'água, ou tinha interpretado a situação errado, ou não tinha se colocado no lugar da outra pessoa, ou diversas outras coisas que, apenas acumulando dentro de si, ela não havia percebido. Ok? Muito bem. Quando a ira aparecer, essas 5 perspectivas construtivas fortalecem a nossa paciência e ajudam a retardar o processo de reação. Assim, ganhamos tempo para considerar o quadro por inteiro e vislumbrar uma reação construtiva e que glorifique a Deus. Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Pois é, pois é, pois é. Vamos lá para a nossa tabela, irmãos? Copo vazio. Então vamos lá. Fonte de ira. Tensão por causa de falta de organização na vida ou uma vida super comprometida com envolvimentos não partidários. Então vamos lá. Como é que é isso aqui, irmãos? Muitas vezes você vive uma vida estressada, irada, amargurada por sua própria causa, porque você é desorganizado. Então, você tem prazos, você tem compromissos, você tem coisas assumidas. E eu vou lhe ser sincero, meus irmãos, não é piada que nós somos brasileiros, nós somos muito da última hora. Uma das provas que eu experimentei agora é, nós estamos já trabalhando no próximo volume do devocional, ou seja, para 2024. E, se eu não me engano, só tem dois americanos, certo? Todos os outros são brasileiros. Com 2 semanas de iniciado o processo, há 3 meses do prazo para entregar, ele já entregou o trabalho dele. Na minha experiência, meus irmãos, eu vou ter que começar uma contagem regressiva quando faltar 2 ou 3 semanas lá no grupo. Eu sempre faço isso. Irmãos, 21 dias para entregar o seu devocional. E eu sempre falo, entregue logo, porque, irmão, vai passar por 2, 3 revisões. Tem um monte de coisa para fazer. E quanto mais cedo eu receber, mais fácil o trabalho fica. A maioria vai entregar aos 44 segundos do tempo, torcendo para o juiz consultar o VAR e dar 10 minutos no mínimo de prorrogação. Quantos de nós não entregamos o imposto de renda no último dia? Então, pastor, mas isso é cultural. Isso é fonte de tensão. Falta de organização na nossa vida, irmãos, falta de estrutura, cria um estresse desnecessário e torna você uma pessoa irascível. Porque você está sempre devendo. Não é dinheiro, às vezes também, né? Você está sempre correndo atrás do que poderia ter feito antes. Poderia ter se antecipado.
E aí você pode até não ficar com raiva de outros que está lhe cobrando, às vezes também, mas você fica com raiva de si. A ira não precisa necessariamente esbofetear o outro. Ela em si já é ruim, porque ela não é produtiva. E ela vem dessa desorganização, né? Uso da paciência. Organize sua vida, cancele os compromissos não prioritários e pratique dizer não uma vez por dia. Então, meus irmãos, há um tempo atrás me chamaram para colaborar com um negócio educacional, teológico, né? E aí eu me agradeci, me inteirei do que era, né? Orei, pensei, depois de um dia chamei o irmão, falei, meu irmão, eu fico extremamente honrado o irmão me chamar, o irmão não me conhece de fato, apenas digitalmente, né? Viu as minhas mensagens e tudo mais, mas eu vou ter que dizer não. Nós estávamos naquele semestre começando mais uma turma do CFM, se eu não me engano foi perto do primeiro volume do nosso devocional, eu estava, né? Uma pirueta, duas piruetas, eu estava já, não sabia nem para que lado que eu olhava. Sabia onde era norte, onde era sul, onde era sudoeste. E para mim foi muito difícil. Porque era um negócio muito bom, ia abençoar muita gente, mas eu tive que dizer não. Não era como assim, você pode pregar na nossa conferência aqui, eu me preparo 2, 3 semanas, vou lá e prego, acabou. Era um negócio extensivo e que ia necessitar horas para ficar pronto. Eu tive que dizer não. Interessante, irmãos, que não funciona só para o que é ruim. Às vezes funciona para o que é bom. E a gente precisa fazer isso. Agora, calma. Não confunda isso com comodismo. Tá? A eximir-se de desafios e de servir ao reino de Deus, porque você só vive dizendo não. Não é a mesma coisa. Quando há uma necessidade, irmãos, minha ação prioritária deve ser essa necessidade. É maior do que outras coisas que eu estou fazendo na minha vida? É mais importante do que outras coisas que eu estou fazendo na minha vida? Eu usei como exemplo, quando a gente falou sobre evangelismo na matéria anterior, que se porventura tiver algum cargo, alguma função na igreja que está impedindo você de evangelizar, entregue hoje. Ah, pastor, eu queria evangelizar mais, mas como tesoureiro da igreja, ou secretário da igreja, como presbítero da igreja, eu tenho tantas obrigações e que eu não tenho tempo para evangelizar. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas ok. Então entregue o cargo. Porque o mandamento de evangelizar, em Mateus 28, é inquestionável. O resto são coisas que Deus pode lhe orientar ou não a fazer para ele. Entende? Prioridade. Então você vai dizer não a coisa que está ocupando o que não deveria. Segunda linha aí, meus irmãos. Padrões relaxados que deixam coisas importantes por fazer ou sem terminar. De novo, você se irrita porque você não fez como deveria fazer, no tempo que deveria fazer, ou nem fez, por causa de padrões relaxados. Tem muito a ver com o de cima, meus irmãos, mas tem mais a ver com a aplicação de excelência na sua vida. Essa palavra, meus irmãos, que eu gosto muito, não consigo viver em todas as áreas da minha vida, né? Eu gostaria de ter aquele escritório lindinho, todo bonitinho e tal, né? Até hoje nunca consegui priorizar, mudar nem os móveis, eu tenho um móvel de cada cor e tal, e livro para cá, livro para lá, e papel e tal. Então nessa área, não sou excelente. Agora, se você pode aplicar em outras, em muitas áreas da sua vida, um padrão, esse precisa ser o padrão. Se vai fazer uma coisa, vai fazer da melhor maneira possível, ou até além disso. O problema, meus irmãos, é que a gente vai relaxando, vai deixando, e depois se irrita porque não fez como deveria fazer. Não é engraçado isso? A gente sabe para quando é. A gente tem uma ideia de o que eu preciso aplicar naquilo para fazer uma coisa excelente. Certo? Eu tenho uma ideia do que é uma coisa excelente e eu não faço nada disso. Deixo para cima da hora, né? Aí não tem mais tempo para fazer como gostaria e eu fico irritado. Somos engraçados, né, como seres humanos, né? Então, solução: trabalhe com afinco nas questões prioritárias. Aí vale, meus irmãos, em tudo isso, no primeiro e na segunda linha, a frase tão famosa, né? Quem fala em planejar
planeja falhar. É a ideia mesmo de organizar a nossa vida, certo? Então, eu dei o conselho desse algumas semanas atrás para uma pessoa que disse assim, pastor, eu não consigo... Vai voltar. Eu não consigo ter uma disciplina de devocional. Eu falei, meu irmão, se você deixasse isso, em primeiro lugar, já é um hábito que tem que ser construído. Mas se eu deixar simplesmente esperando que aconteça, simplesmente não vai acontecer. Tá? Porque determinadas coisas da nossa vida já estão marcadas. Você tem que estar lá 8 horas de trabalho, quer que seja a hora que você tem que entrar no trabalho. Você tem a hora do almoço e tal. Até essas coisas, às vezes, a gente negligencia, né? Faz mal para a nossa saúde, mas está lá, está marcado. No mínimo, seu estômago vai lhe lembrar que está na hora de almoçar. Né? Acho engraçado, meu irmão, que dá meio-dia e meia, aparece uma criatura branquinha, felpuda aqui do meu lado, olhando para mim como dizendo assim, e aí, tu não esqueceste nada não? É um reloginho, cara. Se eu esquecer do almoço, ele não esquece e me lembra. Eu tenho um conselheiro do meu lado que vem pedir o almoço dele, sem erro, né? Ele é bem mais descarado. A amiguinha dele fica ali no canto com aquela cara, o olho desse tamanho, como quem diz a mesma coisa. Você não esqueceu de mim, não? A gente tem alertas na vida. Agora, ninguém vai ser alertado sobre, por exemplo, devocional. Aí eu sugeri, meu irmão, como é que é o seu dia? Aí ele tem aquela janelinha no trabalho dele, não sei porquê, tem um intervalo, né? Acho que é uma coisa da lei, da categoria dele, não sei o quê, de 20 minutos, meia hora, não sei, de pausa. Pronto. Leva o seu devocional para o trabalho, está aí. Disciplina, organização, planejamento. E aí vamos ver daqui a um tempo você me diz se está funcionando ou não. O ponto aqui, meus irmãos, é que se eu não tiver uma busca intencional por mudança em alguma coisa que não está funcionando na minha vida, não vai cair do céu. Não vai simplesmente acontecer. Exercício físico. Essa semana eu falei para os homens mais uma vez, falei para o grupo de pastores. Quando a gente estava no meio da pandemia, alguém descobriu e publicou que o vírus lá, o Corolla, se amarra em um corpo sedentário, né? Foi comprovado que não era só a questão de obesidade, uma questão de sedentarismo, que ele, infelizmente, fazia festa. E aí, meus irmãos, foi comprovado, as praças cheias, todo mundo correndo, de bicicleta, dando pirueta, a academia podia, porque alguns se conscientizaram disso. Passada a crise, deixamos isso de lado em muito. E essa é uma área, meus irmãos, que não tem nada a ver com o espiritual, mas tem. Não tem nada a ver diretamente porque você não vai ser mais homem de Deus, mulher de Deus, porque se você correr, escalar montanha ou qualquer coisa parecida. Mas a falta de zelo com o corpo que o Senhor nos deu, com a saúde do nosso corpo, é a falta de mordomia. E aí não vai cair do céu. Você não vai acordar um belo dia, você precisa se... Tudo, meus irmãos, que é importante, requer essa disciplina, esse se obrigar a. Como um pastor amigo nosso falava, né, sobre a oração. Está sem vontade de orar? Ore a si mesmo. Separe aquele bloco de 5, 10, 15 minutos, que seja, vá para um canto sossegado e ore. Procure a disciplina dessa forma, ok? Seguinte, irmãos, culto a si mesmo. A ideia aqui, meus irmãos, é a super, hiper, exagerada e até doentia valorização de mim. Do meu eu, da minha vontade, do meu querer, certo? E isso também é uma fonte de ira, porque quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu me coloco como prioridade, eu estou contradizendo o que a gente viu semana passada em Filipenses capítulo 2, certo? Cada um considere o outro superior a si mesmo, não busque os seus interesses, mas os interesses dos outros, certo? Nós vimos esse texto. Então, quando eu não sigo esse padrão, sigo esse princípio, e alguém me contraria, é muito mais fácil eu ver aquilo como um ataque a um merecimento meu. Então, estão entendendo como é que funciona a dinâmica? Lá estou eu no meu pedestal, certo? E o Vitor ousa ir contra o que eu quero. Meu irmão, esse ego inflado, esse ego elevado que eu já venho cultivando, posso até sorrir para ele, né? Bem espiritualmente, mas no fundo eu estou dizendo assim, quem você pensa que é?
Quem é você para falar comigo assim? Porque eu estou na religião do eu mesmo, de cultuando a mim mesmo, certo? E é claro, busque o perdão de Deus e dos outros. Comece a aplicar os princípios de vitória a essa determinada fraqueza. Ou seja, os princípios de vitória aqui, meus irmãos, está se referindo a outra parte da nossa matéria, é a ideia de você começar a aplicar princípios bíblicos específicos a essa fraqueza, verdades bíblicas específicas a essa fraqueza, como por exemplo que acabamos de falar de Filipenses capítulo 2, né? De considerar os outros superiores a si mesmo, tal como o exemplo de Jesus, que não teve seus próprios interesses, mas o interesse de outro em vistas. Seguindo adiante, percepção de violações de retidão e justiça do que é certo. Então, essa é a parte, meus irmãos, limite. Eu percebi que alguma coisa está errada, ok? Para isso a ira existe, não é o problema aí. O problema é quando sai do controle. Então, o que eu faço? Do lado, entregue o julgamento a Deus e volte a energia da sua ira em resolução construtiva do problema. Então, meus irmãos, diante de uma situação, de um problema, tem uma parte que eu posso resolver, tem outra parte que eu não tenho como resolver. Por exemplo, irmãos, nossa situação política e econômica do Brasil desde sempre, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente resolve isso daí? É indo para Brasília e quebrando tudo? Certamente não. O problema, meus irmãos, é que a gente tem deixado a situação que está muito fora do nosso alcance de fazer alguma coisa se transformar em uma fonte de ira para muita gente. Ou eu estou exagerando? Porque o que eu vejo nas redes sociais, às vezes em alguns grupos, é extremamente preocupante. Parece literalmente o que o mundo está acabando. Não vamos conseguir chegar a 2023, 2024, 2025. Não vamos conseguir chegar ao final de 2026. Antes de lá, o apocalipse acontece. Não, meus irmãos, a trombeta do apocalipse não está na mão de um partido, de um político, nem do governo federal. Continua nas mãos do Senhor. Mas eu fico tão exasperado. Então, olha só, irmãos, eu estou vendo com indignação o certo e o errado. Ok. É só você abrir o jornal e você vê como que se está sendo usado o poder para perseguir politicamente. Isso é constatação. O que vai acontecer no seu coração, meus irmãos? Aí é responsabilidade minha e sua. Ou bem, no seu coração é sua, no meu é meu. Aí é sua responsabilidade. Aí é que você vai ficar entre o irem-se, mas não pequem. Você fique indignado. Mas uma coisa que você pode perguntar é o seguinte: você pode orar por essa situação mais do que você pode, né, publicar fel nas redes sociais? É um limite bem difícil muitas vezes nós percebermos. E uma das coisas é o que está aqui na nossa solução. Entregue o julgamento a Deus. E só interfira se você puder contribuir com uma resolução construtiva. Certo? Então, você vai denunciar o erro? Ótimo. Primeiro, examine o seu coração. Se o seu coração não precisa ser denunciado como estando em erro. Se a resposta for negativa, está tudo ok? Denuncie o erro. É direito seu, é para isso que deve existir o acesso à informação, sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo, meus irmãos, que muito do que se perdeu nos últimos anos de tentar se fazer o melhor, se perdeu porque foi feito da maneira errada. Inclusive por quem estava em posição, as diversas pessoas, né, que estavam em posição de fazer alguma coisa certa. Seguindo, ira simbólica. Transferência de ira por causa de incidentes do passado que não tem nada a ver com a situação presente, embora lhe leve, né, em fazer a relação entre os fatos. Lembra do que eu falei? Do socão do passado e o mero esbarrão agora? E aí você sucumbe à ira, porque é uma ira simbólica. Ela não tem mais nada a ver. Eu acho engraçado, irmãos, que tem muita questão hoje que é feita assim, até no meio social, ou da justiça social, né? Outro dia eu vi um debate engraçado, foi engraçado porque chegava a ser ridícula a posição que a pessoa se colocou.
Estava lá um justiceiro social reclamando, acho que foram 400 anos de escravidão que houve nos Estados Unidos e tal, e papapá e tal, reclamando porque do outro, né, do privilégio branco do outro e tal. E aí o camarada fala assim, mas eu sou a segunda geração que veio da Itália, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tinha chegado, a família tinha chegado nos Estados Unidos há 60 anos atrás. Não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ele tinha morado num cortiço na cidade de Nova York, lutado para crescer na vida. Aí abriram uma cantina italiana e subiram. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Então ele está relacionando um problema que aconteceu, e é fato, né? Anos e anos antes, e transferindo para uma pessoa só por causa da cor da pele dele. Que não deixa de ser um outro tipo de racismo, diga-se de passagem. Então, nós fazemos isso no nosso dia a dia, irmãos. Nós transferimos para as pessoas, quer seja algo na nossa história com elas ou na nossa história com outros. E isso é uma ira simbólica, ela é inexistente. Ela está sendo fabricada. Porque para mim, naquele momento, é conveniente ficar irado, em lugar de resolver. Ok? Bem, reconheça o pecado da amargura em seu coração. Esse é o famoso texto da raiz de amargura. E reconheça que não é justo punir uma pessoa por causa de erros passados de outra, ou nem da própria. Se for necessário, procure a ajuda de um conselheiro competente. Certo? Então, a ideia, meus irmãos, de raiz de amargura é essa coisa que você vem arrastando há muito tempo. Certo? E se justifica nisso com a sua própria racionalidade. Ira residual. Vamos lá, irmãos. Situações não resolvidas de incidentes anteriormente repetidos. Então, aí já é um pouquinho mais o mesmo da mesma pessoa. Ok? Resolva o problema reincidente num momento neutro, com troca de ideias francas, não defensivas. E também, se necessário, procure a ajuda de uma terceira pessoa neutra e competente para ajudar. Ok? Então, como é que está funcionando aqui, meus irmãos? Se existe um problema com alguém que vem se repetindo há algum tempo, certo? Não resolva naquele momento de exasperação. De novo, conta até 10, respira fundo. E num outro momento dizendo assim, olha, no outro dia, lembra que eu pedi para você não fazer tal coisa? Você fez de novo. A gente já tinha conversado sobre isso. O que a nossa lição está sugerindo, meus irmãos, é que isso de fato resolve, ou pode resolver. A explosão no momento da repetição do que está acontecendo só vai criar histórico. Não vai resolver absolutamente nada. Certo? E o mais engraçado, irmãos, é que isso é tão simples e eu me vejo muitas vezes deste lado. Extremamente simples. É uma técnica até. Né? Faz A, faz B, que você vai ter C. Mas aqui é mais emocionante. Tá? A gente gosta de viver perigosamente. Então eu prefiro desse jeito. E aí, obviamente, o resultado é péssimo. O resultado é destrutivo. Né? Ok. Expectativas frustradas. Está quase acabando, irmãos, aí. Irmãos, expectativa, que você até falou assim, não crie expectativa, crie galinhas. Nós somos assim, né? A gente espera alguma coisa das pessoas. Eu confesso a você que eu tive um momento na minha vida que foi muito, muito ruim, porque eu passei a esperar determinadas coisas. E eu percebia claramente que para eu vencer aquele momento ruim, eu precisava parar de priorizar as expectativas que eu tinha das pessoas. Então, veja bem, eu não estou dizendo que não há determinadas coisas que se devem esperar entre dois seres humanos. Né? Você deve esperar respeito de minha parte e vice-versa, claro. Você deve esperar um amor de irmão e vice-versa, é óbvio. Isso aí, meus irmãos, são as regras escritas. Diferente é eu viver por aí, né? Dando notinha. Se você está fazendo ou não está fazendo o que eu esperava, combinei com você. É isso que eu estou falando. É óbvio que viver, ser gente, não ser bicho,
É o mínimo que se espera de uma sociedade, principalmente de uma igreja. Que a gente haja como a Bíblia fala que a gente deve agir, servindo um ao outro, compreendendo, né, alegrando-se com a vitória do irmão, chorando com a luta do irmão. Tudo isso, irmãos, é óbvio, está na Bíblia. Agora, eu vejo que muita gente, inclusive, sai de igrejas porque essas coisas não aconteceram para com ela, de repente. Mesmo que ela não faça para com os outros. Então, essa sopa mesmo, esse caldeirão, melhor dizendo, de expectativas, no fundo, vai ser um tremendo tiro no pé. Porque você está sempre esperando que o outro faça algo num padrão, às vezes até bíblico, que eu construí para ele ou para ela. O problema, meus irmãos, é que a gente está lidando com pecadores. O livro que eu uso no aconselhamento pré-matrimonial, eu fui atraído por ele por causa do título. Quando pecadores dizem sim. Eu já falei, eu falo sempre no aconselhamento com todos aqui que fizeram comigo, ouviram isso daí e vão ouvir. O Dave Harvey, que escreveu esse livro, ele podia ter feito uma fortuna se ele tivesse feito uma série. Quando pecadores trabalham um para o outro. Então ele faz um livro sobre, né, o evangelho e a ética do trabalho, ia ser maravilhoso. Quando pecadores resolvem congregar juntos, ele ia falar sobre comunhão e a gente, tem tanta coisa, porque o fato é, em todas as relações humanas, sociais que nós tivermos, estamos lidando com pecadores, com exceção de uma. Por isso eu posso lhe garantir, Jesus nunca vai lhe desapontar. A não ser que você tenha expectativas falsas sobre ele, tudo o que você espera dele biblicamente, ele vai cumprir. Mas você tem expectativas bíblicas sobre como o pastor deveria ser, o que ele deveria fazer e tal, e eu já lhe desapontei. Eu tenho expectativas bíblicas de como uma ovelha, um membro de igreja deveria ser, e vocês já me desapontaram. Assim, infelizmente, é a dinâmica humana. Desculpe se eu estourei a bolha e a ilusão de alguém, viu? Mas isso é fato. Porque você já desapontou seu cônjuge, você já desapontou seus pais, você já desapontou seus filhos. Então, se desapontamento interpessoal, meus irmãos, é infelizmente uma marca da nossa vida, do pecado, por que eu vou ficar criando expectativas extremamente elevadas, os padrões que estão fora? O que eu faço então, irmãos? Procure o foco na glória de Deus e na dependência da vontade dele, mesmo que as situações e as pessoas não corram conforme o seu agrado. Então não está dando tudo certo? Não está indo tudo como você gostaria? Que bom! Porque nem Jesus conseguiu isso das pessoas. Pedro, muito bom. Não foi nem carne nem sangue que lhe revelou isso não. Foi, rapaz, tu é o cara. Meus irmãos, não passa nem 5 minutos. E Jesus tem que dizer assim, trás de mim, Satanás. Porque Pedro não preencheu a expectativa. Ele havia feito certinho minutos antes, depois ele põe tudo a perder. Então Jesus teve que lidar com isso também, ok? Bem, outro problema sério, direitos violados. O que são direitos violados, meus irmãos? Por exemplo, eu tenho direito de ser atendido antes de você que chegou depois. A não ser que eu abra mão do meu direito. Ou a não ser que você seja idoso, ou gestante, ou deficiente, ou, né? A lei já diz. Então eu ilustrei para vocês uma semana passada, retrasada, nem lembro mais, do camarada lá, né, com um carrinho lotado de coisas, na fila dos até 15 itens. E, como bom brasileiro cara de pau, ele indo lá, né, tal. Mas ainda bem que a moça o enquadrou e falou assim, moço, eu não posso lhe atender, só tem aí mais de 20 itens, só preciso ir em outro caixa. Simples. Eu já fui enquadrado. Tinha ninguém no caixa preferencial, né? Aí eu cheguei, a moça não tinha ainda botado o primeiro item, aí ela falou assim, senhor, tem uma como é que chama? Como é que é a expressão?
tem uma pessoa preferencial, uma coisa assim, ela falou, enfim. Atrás, eu olhei para trás, tinha uma senhora, falei, claro, botei meus itens de volta no carrinho, voltei e dei o lugar. Azar meu. Risco que eu corri porque o caixa estava vazio. Caixa vazio preferencial você pode até ir, mas se alguém chegar a tempo, você tem que dar seu lugar. Direitos. O problema, meus irmãos, é que quando esses direitos não são atendidos, né, a nossa paciência muitas vezes não resiste. E a gente passa da indignação para a ira. Isso também tem a ver, meus irmãos, não estou falando só agora de lei, mas com direitos nos relacionamentos. Quantos de nós, quando lemos lá, né, Efésios capítulo 6, maridos, mulheres, pais, filhos, senhores, mestres, a gente presta, parece, meus irmãos, que quando é para nós, né, ou a nosso favor, tipo assim, maridos, tá aí, fonte 6, e numa fonte palito, né? Aí quando passa para a parte das mulheres, fonte 16, em letra gótica, em neon. Aí quando passa para a parte de pais, de novo, estou falando eu como foco aqui, né? Aí de novo, fonte 6, bem pequenininho. Filhos, por quê? Me interessa quais os meus direitos que você vai ter para mim como minha esposa, como meu filho. Ou o contrário, né? Você é esposa, o que o marido vai dar para você? O que os meus pais vão me dar? Nossos direitos, meus irmãos, gritam muito mais do que os nossos deveres. E quando eles não são atendidos, dificilmente a gente pensa assim, eu não estou sendo atendido, mas também eu tenho feito isso, tenho feito aquilo e tal. Porque seria inclusive um ótimo antídoto para a nossa suposta indignação diante dos nossos direitos violados, né? Como é que a gente resolve isso, irmãos? Entregue seus direitos a Deus, que proverá por todas as suas necessidades. Se possível, apele respeitosamente e humildemente às autoridades envolvidas. Governo, pais, patrão. Então, seu direito pode ter sido violado, verdade. Você vai se irritar, se exasperar, ou você pode resolver pelos canais que se apresentarem. Ou, se não se resolver, entregar a Deus. Muitos anos atrás eu recebi uma multa e eu tinha certeza que ela não procedia. No meio de outras que eu já tinha que pagar mesmo, eu vou correr atrás dessa daqui. Aí eu fui lá, mostrei que não tinha, né? Esse foi um processo, meus irmãos, em que eu fiquei pensando assim, a lei existe. O meu direito foi violado, é verdade. Então, para que eu vou transformar isso numa coisa, né, fora do padrão, uma briga e tal? E aí foi todo o processo chato, burocrático. Mas aí, finalmente, o camarada falou, já removido o sistema, essa daí, o senhor paga apenas as outras duas que o senhor está devendo aí, realmente. Pronto. E eu fiquei pensando, irmãos, por que eu não posso agir assim em todas as situações em que há alguém para apelar? E se eu vou apelar, por que eu tenho que bater no balcão? Por que eu tenho que falar alto? Por que eu tenho que ofender? Se o direito existe e eu posso simplesmente argumentar. Agora, se ele não for restaurado, como a gente está vendo na nossa lição, a saída realmente, meus irmãos, é aprender a entregar na providência do justo juiz. O nosso Deus não dorme, irmãos. Quando uma injustiça é feita, quer seja na área civil e tudo mais, ou não contra nós podemos entregar ao Senhor. Nossos irmãos do passado fizeram isso inúmeras vezes. Quando perseguidos, quando aprisionados, quando executados. E eles conseguiram entregar a sua justiça ao Senhor. Crises que surgem estão fora do seu controle. E aí a paciência vai para o espaço. E a ira toma conta porque eu fico debaixo daquele furacão e eu não sei o que fazer. E o pior, meus irmãos, crise avisa? Não. Olha, mês que vem você você pega você desapercebido.
despreparado. Como fazemos, irmãos? Confie no plano soberano de Deus e submeta-se ao seu plano. Como acabamos de dizer, nosso Deus não dorme. Procure maneiras criativas de glorificar a Deus no sofrimento. Então, se há, meus irmãos, um problema acontecendo na sua vida, Deus está no controle. Ele não foi pego de surpresa por aquilo que está acontecendo. E como você vai lidar com aquilo pode resultar em derrota ou vitória para você. Derrota, é claro, se você lidar de maneira irascível, de maneira impaciente, ou vitória, se você aprender contentamento, confiança, submissão, dependência de Deus. E finalmente, irmãos, planos frustrados e sonhos de crescimento e progresso na vida. Então você faz aquele projetão, né? Quando crescer, você tal coisa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E as coisas não acontecem como você planejava. Certo? A sua vida perfeita não se configura, não se aparenta como é, como deveria ser. Olha lá, avalie o verdadeiro valor dos seus sonhos em relação aos valores eternos. Submeta o plano e sonhos de sua vida ao plano sábio de Deus. Ou seja, não deu certo e você serve um Deus soberano, com certeza Ele está lhe mandando uma mensagem de que você estava sonhando fora daquilo que Ele queria. Irmãos, isso é muito sério porque muitos de nós somos alimentados com sonhos na nossa infância, na nossa adolescência, certo? Aí você, mocinha, assistiu a vida inteira aquele camarada que era assim, que era assado. Tem até um comediante que diz que sonhar, seu pai ele falou que você é uma princesa, e o comediante diz, você não é. Aí ele fala, ele sonhou que você ia casar com um príncipe encantado e tal. Aí ele fala, ache um príncipe que acorda de manhã e trabalha, e é responsável, e cuida de você, e faz as coisas. Aí o comediante fala, e a menina pergunta, esse é o homem que eu quero, mas ele pode também ter um abdominal definido? Aí o comediante fala, homens que trabalham, não tem abdominal definido, tem um abdominal só. É engraçado, meus irmãos, porque de maneira humorística ele está tratando um monte de ilusões que são colocadas na nossa vida. Que você vai crescer e você vai ter esse marido, ou aquela esposa, ou esses filhos, ou aqueles pais até, Já imaginou a frustração de um adolescente que foi enganado de que os pais descolados que ele vê por aí deveriam ser os seus e não valoriza os pais que tem, que lhe dão disciplina, que lhe dão orientação, que são caretas? Esses tipos de sonhos e planos, meus irmãos, vão criar um adulto extremamente frustrado. Um dia ele acorda, olha para o lado, e vê o camarada, ou ela acorda, do lado do camarada deitado, boca aberta, roncando, barrigudo, careca. E aí? Cadê o sonho que tinha para a vida? Ou ele acorda cedo, e sonhou que ia ser um cara empreendedor, que um cara que ia ser livre profissionalmente, mas não, ele tem que acordar na segunda-feira e lá bater o ponto, e dizer, bom dia, patrão. Porque ele sonhou com uma vida, que detalhe, às vezes ele nem se preparou para ela, ele queria que caísse do nada. Mas todas essas situações que eu estou colocando, eu já vi em vidas. Ninguém está inventando aqui. E a gente não gosta da vida que temos, da rotina que temos, da realidade que temos. Solução. Será que aquilo está realmente debaixo do plano de Deus? É o que Deus realmente queria para você? Então precisamos avaliar, meus irmãos, e deixar a nossa vida debaixo do plano sábio de Deus. Ok? Eu acho essa tabela extremamente útil. Tá? Os irmãos olharem aí com mais calma depois também. Última parte do nosso estudo, irmãos. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O segundo mandamento quanto à ira é retirado por Paulo das palavras de Davi no Salmo 4, verso 4. É uma referência ao Antigo Testamento que ele usa em Efésios. Entender que a ira é um sinal de emoção nos ajuda muito. A ira nos alerta que alguma coisa está errada, que a justiça e a retidão foram violadas. Claro, nisso estamos falando da ira em um estado puro. Porque, contudo, se ela não for domada por um espírito paciente, cheio de domínio próprio, ela termina nos arrastando para um padrão pecaminoso de reação. Ela precisa, então, ser aquietada. Este texto
de Efésios traz uma distinção explícita entre a ira e o pecado. A ira em si não é pecado. O pecado acontece quando ela não é manejada adequadamente. É muito semelhante à relação entre tentação e pecado. Não é pecado sermos tentados ou não, ou nos sentimos tentados a algo. O pecado acontece quando damos seguimento ao que a tentação está nos oferecendo e ao que está nos atraindo, tal como Tiago colocou tão claramente. Olha o texto aí, irmãos. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Se alimentarmos a ira em lugar de dominá-la, o pecado será como um animal abaixado, preparado para dar o bote, que é isso que Deus fala para Caim em Gênesis 4:7. O pecado jaz à porta, né? Ele está abaixado para dar o bote. Perceba que logo depois do nosso texto principal, Paulo completa: e não deem lugar ao diabo. Efésios 4:27. A ira que não é controlada, transforma-se em pecado autodestrutivo de amargura e ódio. De fato, muitos pecados nascem da ira residual, não tratada. Pecados da fala, tais como mentir, difamar, murmurar, ameaçar, praguejar, tomar o nome de Deus em vão, palavras contenciosas, coisas que já vimos nesse estudo, são produtos da ira que azedou tudo. E há coisas piores, como homicídios, inveja, imoralidade, divisões e vingança. Nada disso é estranho a um coração irado. Como remédio preventivo, e até mesmo um remédio corretivo para a raiz de amargura, o autor de Hebreus escreveu o seguinte, preste atenção, Hebreus 12, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, a solução para o versículo 15 no versículo 14 é um viver de santidade. Eu sei que parece apenas um enorme resumo, extremamente simples, mas todos nós sabemos o quão amplo e complexo isso é. É uma vida de piedade, uma vida de dependência de Deus, uma vida de aplicação dos princípios da palavra no seu dia a dia. E aí nós vamos nos prevenindo, meus irmãos, contra o quê? Contra as frustrações, contra a indignação errada diante dos direitos violados e tudo aquilo que a gente viu das nossas origens, ok? Porém, se pacientemente retardarmos a ira, parando e ponderando sobre suas origens, razões e consequências, em lugar de palavras e ações iradas, poderemos encontrar meios de graça para falar palavras que edifiquem e curem. Nossas palavras vão refletir uma confissão honesta de nossos sentimentos de ira. Isso for recapitulando aqui, meus irmãos. Em lugar de palavras iradas, podemos encontrar meios de graça para falar palavras que edifiquem e curem. Por exemplo, uma confissão honesta de nossos sentimentos de ira. Pedidos de oração para que possamos resistir aos pecados que acompanham a ira. Pedidos de aconselhamento piedoso para reagir adequadamente à ira. Indagações não preconceituosas para trazer à luz quantidade suficiente de fatos. Então, eu quero a verdade e não a verdade que vai ajudar na minha causa. Arrependimento humilde quando a situação da ira for resultado de atitudes erradas e egoísmo. E encorajamento aos outros para dar uma paradinha, avaliar e rejeitar os pecados da ira. Está cheio da gentileza de um coração compreensivo que vê a situação de um outro ponto de vista. A glória de Deus, submetendo-se ao seu plano perfeito. E o silêncio até que possamos enunciar palavras edificantes. O silêncio nessa situação realmente é de ouro, como diz o Salmo 141. Então, meus irmãos, isso aí é um resumo de como nossas palavras podem refletir essas coisas se nós começarmos a seguir aqueles conselhos lá da tabela. Certo? E os conselhos que vieram antes também. Então, esse é o tipo de coisa, meus irmãos, que bom, já fiz a aula número 9 do controle da língua. Vitória, vitória para todos sempre, amém. Sinto de dizer, não é tão simples assim. É um exercício de olhar esses princípios, comparar. Tá, alguns você vai olhar aqui e dizer, isso aqui, maravilha, ótimo, glória a Deus.
para aonde você perceber a sua deficiência e invista naquilo, certo? Detectando os momentos onde você é provocado à ira, né? Para terminar, irmãos, o sol é fonte de saúde, até certo ponto. Necessitamos de certa exposição ao sol para que o nosso organismo possa metabolizar vitamina D a partir do nosso colesterol. Um pouco mais e podemos ter uma cor mais atraente do que cor de papel chamex. Mas, se tomarmos sol em demasia, terminamos com queimaduras e, na pior situação, câncer de pele. A ira funciona da mesma maneira. O controle da ira pode nos dar resultados positivos de vitamina ou negativos de queimaduras e até piores. A paciência para dar uma pausa, avaliar e rejeitar os pecados da ira coloca um limite positivo em seus efeitos. Dá-nos uma oportunidade de transformar uma força potencialmente destrutiva em palavras temperadas com graça e misericórdia. Em resumo, meus irmãos, se nós não aprendermos a controlar o nosso temperamento e usar de paciência e usar de perseverança, de suportar um pouco mais, enquanto resolvemos a situação antes de reagir, dificilmente vamos vencer uma área tão difícil na nossa vida. E o mais interessante, irmãos, é que a semelhança do povo de Ageu, os princípios estão na palavra. Quando Deus menciona os princípios de contaminação e purificação, Ele está dizendo aí, ó, isso que vocês deviam estar fazendo já está revelado na minha palavra. Nós estamos na mesma situação. Tudo que nós falamos hoje, irmãos, foi apenas um longo trabalho de alguns autores e do professor em coletar na Bíblia e dizer, é isso que a Bíblia fala sobre como resolvemos uma área tão difícil na nossa vida. A minha oração é que você leve esses conselhos, que nós levamos esses conselhos muito a sério, e possamos de verdade estudar e aplicar isso, e ver aonde nossa vida precisa ser modificada, moldada, diante daquilo que nós ouvimos hoje na palavra de Deus. Amém? Oremos. Pai querido, nós pedimos a Deus que a pessoa do Senhor Jesus também seja moldada em nossas vidas nessa área. Que nós possamos, ó Deus, ousar viver os princípios que o Senhor nos fala, mesmo que a carne nos fale sobre perda. Mesmo que a carne nos fale, ó Deus, de algum direito que criamos para nós, que não vamos usufruir, se nós assim abrirmos mão. Mas nós possamos, ó Deus, confiar na Tua soberania, na Tua suficiência e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e nisto encontrar o nosso contentamento. Essa é a nossa oração, ó Deus, gratos, porque o Senhor, pela Tua palavra, nos dá todos os recursos para a vida e para a piedade. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.